Querido pastor Ademar Guerra, nós vamos falando sobre o abuso e a pedofilia. Hoje, tratar aqui também sobre o perfil do pedófilo. Isso. Qual que é o perfil, se a gente pode traçar assim esse perfil? Nós temos algumas características, né, do perfil do pedófilo. E eu vou colocar algumas aqui para depois a gente colocar em pauta aqui, né, para discutir e para as pessoas entenderem. Sim. Além de ter o perfil, eu tenho um alerta aqui também, que depois eu vou dar uma lida aqui. Em geral, o abusador já sofreu abuso na infância. A partir disso é construído o caráter de pedófilo, pois do abuso sexual surge o desejo demoníaco pela pedofilia. O pedófilo geralmente tem vício em pornografia. Em alguns casos, o abusador tem um desequilíbrio mental. É raro o caso dos pedófilos que param depois da sua primeira vítima, ou seja, normalmente há a incidência de abuso. Busca atenção e amizades infantis e prefere a companhia de crianças. Procura agradá-las em demasia, parecendo gostar muito delas. Sempre tenta ficar sozinhos com as crianças ou fotografá-las. Presenteia muito, não mede gasto com as crianças, tem dificuldade para relacionar com adultos e evita-os. É sedutor, sendo em geral gentil e amável. Procura manter em casa decoração atraente para criança. O pedófilo pode ser qualquer pessoa, pai, tio, mãe, avó, amigo da família, um desconhecido qualquer. Eu queria só dar um alerta aqui, que é uma questão interessante. Fala assim, essas características, apesar de comuns aos pedófilos, pode também ser identificada em qualquer pessoa. Portanto, todo cuidado é pouco ao se fazer uma denúncia, a partir do momento em que o desejo de se relacionar com a criança deixa de ser apenas desejo, atravessando a barreira da imaginação para o contato real com a criança. A pedofilia deixa de ser apenas pedofilia para se tornar abuso sexual. Não é? Então tem um alerta para as pessoas tomarem cuidado e não confundirem. Né? Talvez uma pessoa gosta de criança, tem pessoas que gostam muito de criança, claro. Então sim, tem habilidades, né? Isso, tem habilidades, entendeu? Não é? Tem, né? E tem pessoas que trabalham com crianças, igreja e tudo. Então não confundir. Né? Uma coisa, vocês que trabalham diretamente nessa área de libertação, de cura interior também, quando ali num dos primeiros tópicos ali que o pastor Guerra diz, em geral, não é tudo, em geral é uma maioria, não é? Ou uma boa parte pelo menos, dos abusadores já sofreu o abuso. Essa condição, ela tem... Porque nem sempre o abusador ele também começa abusando. Ele começa a manifestar algumas características, ali o envolvimento com a pornografia, não é verdade? Para a pessoa se libertar disso. Porque pode ser que você tenham pessoas que estão nos assistindo que vivem isso. A pessoa ela tem o vício da pornografia, ela já começa até a acessar materiais pedófilos, ainda não chegou efetivamente. Como fazer? O que essa pessoa precisa? Deixa eu te falar nesse aspecto assim. Praticamente todas as pessoas que eu particularmente já ministrei e que de uma certa forma tiveram situações de abuso, ou seja, de abusar crianças, eles sofreram o abuso. Praticamente 100% dos casos que eu atendi. Né? Por quê? Porque é a porta que é aberta, é a forma que Satanás e seus demônios usam para o quê? Para marcar a pessoa. E uma vez que ela é marcada e é lançada essa semente, ela vai frutificar essa semente. Sim. E aí ela vai produzir o quê? O efeito, muitas vezes, dominó. Não é? Então, praticamente, os casos que eu já atendi, todos eles passaram por uma experiência. Às vezes não houve uma questão do abuso de penetração, mas pode ter sido um molestamento. Físico, né? Tem um molestamento, não é? Que é uma porta, não é? Onde que é feita isso. Existe o abuso visual, onde a pessoa ela é exposta à pornografia, exposta à nudez. Isso abre uma porta
de despertar na pessoa e leva à pornografia e aí, consequentemente, o leva E tem à o prática. abuso verbal E também. o verbal também, né? Que são essas palavras de insinuantes, torpes, que a pessoa ouve e muitas vezes as pessoas ministram isso, né, nas crianças. Em geral, Rogério e demais pastores, normalmente isso acontece na infância desse indivíduo, não é? Exatamente. Normalmente o acesso, né, para essa porta, normalmente ela é aberta logo na infância. Até mesmo pela própria condição indefesa da criança. A criança ela fica mais vulnerável por causa da inocência, por causa das circunstâncias que muitas vezes esse pedófilo, esse abusador tem de influência sobre a vida da pessoa, sobre a vida da criança. Então, normalmente isso acontece na infância. Ontem, inclusive, Serginho, nós falamos um pouco a respeito desse processo de cura na vida daquela pessoa que tem esse comportamento, essa característica de abusador. Sim. E começamos a falar sobre o processo de cura naquela pessoa que passa pelo abuso, que é uma outra coisa muito interessante que a gente precisa abordar, porque muitas pessoas que nos ouvem viveram essas experiências e não têm acesso a, por exemplo, não tem como chegar até nós, não tem uma liderança na própria igreja Capacitada, que assim, né? seria, né, que está, se vê apta a ajudar essa pessoa. Então, essa é uma coisa muito interessante. Então, eu gostaria que a gente não só pensasse nessa questão da cura, né, que a gente já inclusive citou ontem, do abusador, como ele é uma pessoa que precisa ser curado, né, como também a cura daquele que passa por essa experiência do abuso. Sim. E até eu quero te interromper e eu quero dar um recadinho pessoal de casa. Quando convidamos você a fazer as suas participações, a trazer as suas participações para nós, é bem verdade que você não precisa se identificar, visto que o tema é tão delicado, tão íntimo. Então, se você quiser trazer a sua pergunta e ir lá na opção 1 do 3209-3301, você digitar a opção 1, você não precisa deixar o seu nome. Até no e-mail, se for o caso, em um tweet, você pode... Tweet não, porque já vem ali o seu nome. Mas, por exemplo, pelo e-mail ou até mesmo pelo nosso central de atendimento ao telespectador, você pode fazer de forma anônima, tá? Que a gente vai trazer a sua questão sem citar aí quem você é, para não causar nenhum constrangimento, que não é o objetivo do programa e até o contrário. O contrário, é o processo da cura, né, Rogério? Exatamente. Então, uma das primeiras coisas que é necessário nesse processo da cura é a liberação do perdão para essa pessoa que foi abusada para com o abusador. E essa, além de ser o princípio, ela é a parte mais difícil. Por que ela é a parte mais difícil se é uma simples ordenança? Né? Então seria muito fácil eu declarar e eu perdoo. Mas quando a pessoa vai e elabora, né, esse perdão, ela vai automaticamente rever toda a situação de abuso que ela viveu, inclusive a própria identificação em ter sido abusada. Eu estava ministrando terça-feira à tarde no curso e uma senhora, na hora que eu estava falando a respeito, né, do abuso, ela parou, olhou para mim e falou: mas então quando acontece isso, quando acontece aquilo, quando acontece desse jeito, isso é abuso? Eu falei, é. Ela virou e falou assim: então eu fui abusada. Então, uma pessoa que já está com mais de 40 anos de idade e hoje é que ela está tomando consciência de que aquilo que aconteceu com ela lá na infância, quando ela sentou no colo de alguém, entendeu? E por mais de uma vez foi uma situação abusiva. E é interessante como que isso é trazido à memória, né, Rogério? Exatamente. O próprio Espírito Santo traz, ele se encarrega de traz a luz aviltar isso aí. Exatamente. Agora, imagina, quando isso vem à luz, isso vem um punhado de respostas que a pessoa começa
e todos os sentimentos. Então, quem fez isso? Mas por que fulano fez isso? Né? E aí ele precisa, nesse processo de perdão, usar uma coisa que a gente costuma dizer de atualização da dívida. Elaborar todas as suas perdas, tanto emocionais quanto até mesmo físicas e até mesmo situações comportamentais que ela foi desenvolvendo ao decorrer da sua vida toda. Então, é um trabalho por causa dela com ela ferida. mesma. Exatamente. É porque dali construiu uma história em Isso. cima da ferida, entendeu? Exatamente. Construiu uma história. O curso ali da vida daquela pessoa foi totalmente direcionado mudado. conforme essa cima marca. da marca. marca. Em cima Isso. da marca. E aí ela Decisões, precisa. escolhas. Isso. Tudo. Fugas, Posicionamentos. posicionamentos, sentimentos atuais que a pessoa, por exemplo, não entende. Entendeu? Por exemplo, por que ela, casada há tanto tempo e ama o marido, não consegue se posicionar de maneira que ela se sinta atraente para o marido? Uma coisa que eu percebo trabalhando com casais é exatamente isso. Algumas pessoas até na sua vida têm um casamento bonito, têm uma família bonita, mas vivem uma disfunção até sexual Isso. gigante e quando vai ser olhado, lá atrás, bem lá atrás, teve uma marca tão significativa quanto essa, né? Exatamente. Então, olha bem, nesse caso, ela vai precisar de repassar essas emoções. Porque isso, mesmo que esteja guardadinho, a partir do momento que ela se identifica com a pessoa que passou pelo abuso, aquilo tudo vem à memória. Eu não Aquilo sei tudo se a vem à ilustração que me vem à mente agora, se ela pode ser aplicada nisso. Mas é como se a pessoa, ao sofrer um abuso ali, sofrendo essa violência tão grande, é como se na sua alma, nós falamos sobre as janelas, como se ali na alma ela tivesse ali um quartinho, que se tornou um quartinho escuro, fechado, e se tornou fedorento, se tornou um objeto assim de passar sempre por cima. Nunca vai lá. Mas então, a pessoa se sente suja. se sente suja por causa disso. Dentro de uma cadeia, ela Então, sente suja. esse processo de suja. restauração passa essencialmente por Dentro. entrar nesse quartinho Exatamente. e limpar tudo. Exatamente. Viver de novo. Dentro da ministração, a pessoa, ela declara que ela é suja. Quando a gente está ministrando, ela se sente imunda. Ela sente. Porque o sentimento de culpa, não é tão Isso. grande. Aí é outra coisa. outra coisa. coisa. Tem pessoas que passam por abuso e que desenvolvem esse sentimento de culpa. Até mesmo. Ela tivesse dado a oportunidade, tivesse Essas favorecido. pessoas, Isso, é você que quis, você que provocou. Então, tudo isso é incutido naquela fase, né? Normalmente até os 8 anos de idade é que acontece. Sim. Né? Ou os maiores índices de abuso são nessa fase, até os 8 anos de idade. Então, assim, imagina uma criança recebendo esse impacto. Né? Você que provocou, não é? Você que usou essa determinada roupa e você me atraiu, entende? Você é isso, culpado. você é o culpado, e aí vai gerando isso aí. E nesse processo de cura, a gente está falando aqui de estabelecer aí culpados e a pessoa, primeiramente, se culpa. E quando a pessoa tem e vive uma situação, vocês já devem ter lidado com isso naturalmente, por exemplo, uma menina, ela foi molestada por alguém, disse ou ela entendeu que a mãe sabia ou o pai sabia e ninguém fez nada. Aí tem esse outro lado de dar culpa, ninguém me defendeu. Exatamente. Aí vem outra coisa. É outra coisa, A questão do pai, né? Aí já vem o quê? Aí já faz uma transferência para Deus, porque cria uma barreira com Deus. Correlação com Deus. Com Deus. A questão do pai não Culpa me apoiou. Deus também, né? Sim, claro. Minha mãe não apoiou, porque vai ver, por exemplo, eu trabalhei com uma pessoa que depois, né, colocando para ela, por que a minha mãe não apoiou? Eu falei, porque seu pai, ele não falava com você que ameaçava sua mãe? Falava. Então, ele ameaçava sua mãe. Por isso que ela não fez nada, com medo do pai. Então aí entra uma série de coisas. E os casos que a filha, ou o filho também, né? Hoje o índice de meninos abusados é muito grande. Então, ou seja, vai e fala para a mãe, ó, aconteceu isso. E a mãe não acredita. Né? Então, assim, não, você é mentirosa, você está inventando. Ainda traz mais um rótulo para aquela vítima ali do abuso, né? Exatamente, esse é o pior de tudo. E aí, no caso, essa situação, ela costuma ser mais traumática do que o próprio abuso em si.
Porque Porque isso aí é o abuso distribuído em doses homeopáticas dia a dia, de manhã, tarde, em alguns de noite. momentos, Sérgio, uma pessoa vem e comunica que ela está sendo abusada e a pessoa toma uma posição contra a vítima.